A chupeta ela atrapalha a imitação de sons. A criança com aquela chupeta na boca não quer que caia, então não abre a boca, né? Isso pode atrasar, né, a fala e a troca de sons, né, o aprendizado dos fonemas, tá bom? Olá, eu me chamo Bruna, sou pediatra e hoje nós vamos falar sobre uma grande polêmica na vida das famílias, o uso da chupeta. Quando usar ou não usar e por que usar ou não usar? Vamos de dicas? A chupeta, ela causa polêmica na criação das crianças e para muitos ainda é um motivo de dúvidas. Quando usar ou não usar, né? Gente, a sucção é um reflexo primitivo do bebê. Alguns pais, eles recorrem sim ao uso da chupeta para dar aquela calma na criança, para ela parar de chorar. E isso vai fazer com que a criança se satisfaça, né, aquela necessidade de sucção que acalma, e aí a criança relaxa, dorme e fica todo mundo bem. Só que a orientação de nós pediatras e dos dentistas é evitar ao máximo, e a gente tem vários motivos para isso. Vamos falar sobre alguns, tá? A chupeta é o principal responsável pelo desmame precoce, saída da amamentação, principalmente quando a criança é pequena, ali abaixo de 6 meses de idade, tá? Outra situação, excesso da fase, né, de estímulo da fase oral, aquela em que os bebês usam a boca para descobrir o mundo, para buscar o prazer, isso vai trazer problemas no futuro. Esse uso prolongado da chupeta na infância, principalmente assim, mais de 2 anos de idade, vai favorecer o início do uso de cigarro na adolescência ou na vida adulta. É muito comum a relação, tá? Estudos já mostraram isso. Parece loucura, só que os mecanismos de introdução de hábito de usar chupeta e de fumar são semelhantes. Pensa comigo, são duas situações que acalmam. Criança irritada fica calma com a chupeta na boca. E o adulto nervoso, ele fuma para aliviar a tensão. Por isso que um acaba facilitando o vício do outro, né? Outra coisa, o uso prolongado, ele facilita também a compulsão alimentar. É o mesmo pensamento, tá? O adulto que usou chupeta em excesso e um tempo prolongado, ele tende a descontar a atenção na comida, como faz com o cigarro. É aquela coisa da calmaria pela boca, né? Outra situação, a chupeta ela atrapalha a imitação de sons. A criança com aquela chupeta na boca não quer que caia, então não abre a boca, né? Isso pode atrasar, né, a fala e a troca de sons, né, o aprendizado dos fonemas. Tá bom? Outra situação, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, tem maior incidência de otite média nessas crianças menores de 18 meses que abusam da chupeta. Isso observado assim, um aumento mais de 33% deste grupo, tá? Outro problema, aumento de infecção. As chupetas, gente, são reservatórios de germes, por mais que a gente esterilize, né? O uso eles mostram que aumenta a incidência de doença diarreica, de afta, de sapinho na boca, que é um problema para os nossos bebês, né? Outra coisa, o uso prolongado, principalmente depois dos 2 anos de idade, vai modificar a arcada oral, os ossos, né, da boquinha da criança, vai facilitar a mordida cruzada, a mordida aberta. Por quê? Porque entorta, deforma os ossos da boca, né? E aí vai entortar os dentinhos da criança. Não fica uma boquinha bonita, né? Outro ponto, gente, pensa bem, inteligência. Segundo estudos que a Sociedade Brasileira de Pediatria aí divulgou, quem usa chupeta tem um desempenho bem menor nos testes de inteligência, tá? Lá na vida adulta. Isso comparativo com quem não usou. Por que isso, gente? Pensa bem. A satisfação da chupeta, ela traz para a criança aquela calmaria. Então, a criança que não usa, ela vai ficar mais estimulada e curiosa. E assim vai ficar mais inteligente. Se a criança está com a chupeta na boca, ela fica satisfeita, fica tranquila. Então, ela não precisa rodar, né, pela casa, procurar estímulos. Ela está tranquila. E isso não faz as conexões cerebrais ali para o aprendizado, tá? Uma coisa que a gente tem assim de discussão é que a Academia Americana de Pediatria ela acaba orientando, né, a partir do primeiro, né, mês de vida, na hora de dormir. Isso vai ali diminuir a incidência de morte súbita do lactente. Sabe quando o bebezinho que é saudável, mas morre sem muita explicação? Pode proteger em 90%. É algo controverso, tá? Mas lembrando que é a partir de 1 mês de idade. Por quê? Porque isso também pode facilitar um desmame nesses primeiros dias de vida do bebê.
Mas ela reforça os efeitos colaterais sobre a amamentação, sobre a dentição, sobre a fala, que pode acontecer no uso da chupeta e uso prolongado e frequente. Mas a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Organização Mundial de Saúde, elas realmente não orientam, tá, o uso da chupeta. E aí, como que ficou a cabeça de vocês, depois de ouvir, né, malefícios e benefícios? Eu sei que no final a decisão é dos pais. A gente sabe que a vida é corrida, muitas vezes a gente usa essa chupeta para acalmar os nossos filhos. Gente, mas é importante saber, se ela não for removida no tempo certo, vai sim trazer malefícios para essa criança, tá? Como eu citei assim. E os efeitos colaterais, eles aumentam quanto mais tempo a gente faz o uso e quanto mais frequente a gente faz o uso, tá? Então, assim, quanto antes retirar, melhor. E aqui eu também trouxe dicas para a gente minimizar os efeitos dessa chupeta, né? Vamos lá. Evitar o uso, principalmente no primeiro mês de vida. Lembra que a gente falou sobre desmame? É muito frequente, gente, não fazer o uso realmente. Deixa as crianças aprender a amamentar, tá? E tira o quanto antes. Isso vai minimizar os prejuízos. Até o primeiro ano, se possível, no máximo até os 2 anos de idade, para não ficar aquele vício oral, né? E usar nesse período com moderação. Usa para dormir, né? Tira da boca da criança assim que ela acorda, ou assim que ela dorme, na verdade, e apenas em situações que ela está muito irritada. Evite que a criança passe a noite inteira com essa chupeta na boca. Prefira bicos ortodônticos, porque a inclinação do bico vai posicionar melhor a língua, diminuindo a questão da mudança oral, né, da arcada. Aquele escudinho da chupeta deve ser furadinho, porque se a criança engole aquilo ali, vai diminuir a chance de engasgo, tá? Então, prestar atenção nisso também. Nada de comprar, né, que é 2 ou mais chupetas, espalha no berço da criança para a criança não acordar, isso acaba estimulando mais ainda o seu uso. Nada de prender em fralda ou corrente, porque isso pode fazer acidente, né, asfixia na criança, tá? Além de facilitar o uso, porque fica pendurado, né, a criança toda hora põe na boca. Evitar, gente, sabe aquelas pedrinhas brilhantes que fica aquela chupeta maravilhosa? Além daquilo facilitar da criança achar aquela chupeta no escuro e pegar e colocar na boca durante o soninho, vai facilitar o engasgo, que a criança pode aspirar aquelas pedrinhas e aquilo acabar indo para a via aérea e a gente vai ter correria, tá? E se chegou o momento de largar a chupeta, um método é conversar, tá? Às vezes a criança ali com 1 ano e meio, 2 aninhos de idade, ela acaba entendendo, às vezes até menor, tá? Tive pacientes que passaram por isso. E você também pode, já vi também situações de pacientes, não ouve os pais, mas ouve os dentistas, que eles vão lá com todo jeitinho, explica o que pode acontecer com aquela boquinha, caso a criança continue. E aí costuma funcionar, tá? E se nada disso der certo para você retirar a chupeta do seu filho, você vai reduzindo progressivamente, vai tirando assim, deixa para usar só em casa, depois deixa para usar só no momento do dia, depois deixa para usar só à noite no momento de irritação, até que você consiga retirar. E aí não tem jeito, tirou, vai ter aquele chorinho normal, a criança não aceita, né, porque não entende porque que aquilo tá saindo, mas na conversa, né, acalmando, acalentando essa criança, daqui a pouquinho isso vai dar certo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Até o próximo.